23º estudo da obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, Corpo Espiritual, subitem, Retrato do Corpo Mental, por Aécio César. Hoje iremos comentar, do capítulo 2, Corpo Espiritual, o quarto e último parágrafo como subtítulo, Retrato do Corpo Mental. Retrato do Corpo Mental. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui em mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então vamos analisar esse parágrafo pessoal. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro. Inicialmente, o corpo espiritual, ou perispírito, é descrito aqui por André Luiz como um santuário vivo porque serve de veículo para a manifestação contínua da consciência imortal. Após a morte física, a consciência não se extingue, mas continua a se expressar no plano espiritual através desse corpo sutil, mas semimaterial. Isso reflete o princípio da continuidade da vida após a morte, mostrando que a existência espiritual é permanente e evolutiva. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Neste trecho, a composição do perispírito é feita de uma estrutura sutil e maleável. A porosidade e plasticidade indicam que ele pode se adaptar a diferentes ambientes e estados vibratórios. Isso nos faz crer que o corpo espiritual é dinâmico, ou seja, em processo de ganhar subsídios de conhecimento e sabedoria e ajustável, em contraste com a rigidez do corpo físico, permitindo que ele reaja às necessidades e às condições da alma em evolução. Em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui em mais ou menos a feição das partículas coloides. Aqui temos as células do corpo espiritual operando em uma faixa vibratória diferente das do corpo físico. A comparação com partículas coloidais nos ensina que essas células são extremamente finas e dispersas, organizando-se de maneira muito distinta da biologia material. O sistema de permuta visceralmente renovado da André nos indica um processo contínuo de troca de padrão de energias, e assim a sua regeneração, mostrando que o corpo espiritual tem vísceras renovadas e é sustentado por processos mais sutis do que os da matéria física. Daí a necessidade de se alimentar e de ir ao banheiro. Por que a estranheza de muitos a respeito? O espírito residindo ainda em regiões perto da Terra, não pode necessitar de fazer o número 1 e o número 2? Vamos estudar mais, antes de retrucar e criar polêmicas desnecessárias pessoal. Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. Neste trecho, as partículas que formam o perispírito carregam uma carga elétrica que influencia como ele se comporta e interage com o ambiente espiritual em que passou a viver. A eletricidade é um princípio fundamental na Terra, sugerindo que a vida no plano espiritual também depende de campos e forças de alto padrão vibratório, e que o estado evolutivo e moral do espírito
determinará a forma como essas forças se manifestam, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Finalizando, o perispírito se molda de acordo com o estado mental do espírito. Isso quer dizer que pensamentos, palavras e atos ante a condição espiritual do ser afetará diretamente na sua aparência e forma no plano espiritual. O perispírito reflete o nível evolutivo da consciência, mostrando a íntima ligação entre mente e corpo espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais iluminado ele se tornará, tendo seu corpo espiritual, destacando a importância do crescimento moral e mental do espírito. Espero tenha tirado algumas dúvidas, mas caso ainda as tenham, favor colocar nos comentários. Inscrevam-se no canal, ativando o OK e o sininho. Compartilhem. Obrigado.